Gente, eu vou falar pra vocês que Deus é lindo demais. Eu quero compartilhar com você uma experiência do Felipe que aconteceu com a gente hoje, ontem, na verdade. Mas é a prova de que às vezes você pede, o universo te responde, Deus te responde uma, te responde duas, te responde três, e você querendo ser surdo, não escuta. Olha só o que aconteceu com ele. Ele voltou pro futebol com muito custo, né? Eu tava buscando aí algo que ele pudesse fazer, até falei, eu acho que no vídeo anterior. É, E aí o cara perguntou pra ele, né? Qual posição que você tá? Ele falou, eu fico na zaga, mas muito tímido, com muita vergonha. Aí o cara colocou ele na zaga. Aí ontem ele foi pra quarta aula. Vou falar resumido assim pra não ficar extenso pra eu chegar na mensagem. Ele foi pra quarta aula e na hora de sair, na última aula, na quinta-feira, hoje é terça, né? Na última aula, o amigo dele, que inclusive convenceu ele aí, tava muito triste porque tinha perdido um gol na cara. E ele ficou lá um tempo, mãe. Eu falava, vamos, Felipe, vamos embora. Ele falava, peraí, mas aí eu fui entender que ele tava querendo dar uma moral lá pro amigo. Aí ontem, eu até tava levando a chuteira dele pra dar pro amigo. Ele veio triste, assim, lacrimejando. Eu falei, o que aconteceu? Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Aí no carro eu conto. Aí no carro ele começou a chorar muito, ficou muito nervoso. Falou que ele é ruim, que ele é uma bosta, que ele por causa dele perdeu o gol, que ele não sei o que, e muito puto. E eu falando, você não é ruim. Para de falar que eu não sou ruim. Só você e meu pai falam que eu sou bom. Eu não sou bom. Você fica insistindo que eu sou bom, mas eu não sou. Aí ele foi me contar que ele foi pra zaga porque ele é muito ruim. E quando ele tá na zaga, a probabilidade dele jogar é menor, joga pouco, então a probabilidade dele errar é menor. E Rodrigo sempre falava assim: o que o Felipe tá fazendo lá atrás? Felipe é bom na frente, não sei o que ele tá fazendo lá atrás. E aí a gente achou que é porque ele queria ir lá pra trás, né, mesmo. E ele foi ontem falar que não, é porque ele é ruim e ele se acovardou. Ele indo lá pra trás é a forma dele jogar, mas sem muita responsabilidade, sem ser muito cobrado. E chorou, ficou muito nervoso. E eu falei com ele assim, Felipe, você errou, você vai errar. Os melhores jogadores do mundo erram. O Cássio erra, que é o ídolo dele, né? O corintiano. O Courtois erra. Você viu que ele tomou o gol e já foi eleito várias vezes o melhor goleiro do mundo e tal, tal. Vai errar, o Gil já perdeu o gol, o Gil já fez gol contra. E comecei a falar pra ele que, inclusive, os melhores. Mas eu no quarto dia errar, isso é erradíssimo. Eu falei, ao contrário. As pessoas, quando começam, elas erram mais, porque elas não sabem. Então, quanto mais treinado você está, menos você erra. Mas a gente não erra na mesma coisa, gente. Mas foi aquela confusão. E eu, naquela novela, falando, sem parar. E aí, ele tá com. Eu já falei que várias vezes, né, que ele tá com estima baixa e tal, etc. Passou. Quando foi hoje de manhã, a gente vai para a aula, já contei isso aqui também, ouvindo no Spotify o Café com Deus Pai. E qual é a mensagem do Café com Deus Pai? Vou tentar editar e vou cortar aqui o pedaço que fala, que eu tenho que colocar, mas se eu não conseguir colocar aqui, vai até o final que ele vai estar no fim. Falando, gente, ele não orou. Eu oro, né, como mãe, estendo a mão lá e falo, mas ele não orou. A mensagem de Deus foi: não se deu por vencido. Nossa, gente, falou do Bartimeu, foi a coisa mais linda, falou na cara dele. E aí eu ouvindo aquilo, fiquei caladinha, me segurando. E aí eu falei com ele, eu falei, e aí, como eu falo sempre no fim, o que que você achou? Aí ele vai lá, faz aquele resumo sonolento e tal, pra eu falar, e eu que falo. Falei, Felipe, Deus falou diretamente com você hoje. Aí ele assustou, olhou pra mim e falei, diretamente, você não pediu, você fala que várias vezes você ora, pede a Deus e ele não te responde. Hoje você não pediu e Deus falou claramente com você. Não se dê por vencido e contei pra ele exatamente isso que eu contei pra você agora. E ele falou comigo assim, ó, mas eu sou ruim. Eu virei pra ele e falei assim, você tá falando então que Deus está mentindo ou que Deus está sendo contraditório? Porque você tá fazendo assim, ó, indo de frente com o que Deus gratuitamente, genuinamente está esfregando na sua cara. Você não pediu, ele te deu a palavra. E você está contradizendo, ele assustou. Eu falei com ele assim, então, não peça mais, porque na hora que ele te dá, você insiste em falar que não, não é pra você, não é aquilo. Deus certamente deve estar enganado, né? Então, ou ele tá te dizendo pra você acreditar em você, ou ele tá dizendo pra você mudar de posição, ou ele tá dizendo pra você continuar treinando, mas uma coisa é certa, ele tá dizendo que não se dê por vencido, ou seja, não declare a sua sentença de que você é ruim. E aí eu falei, que lavada na cara. Primeiro,
em que nós nos acovardamos? O que a gente fica na zona de conforto para não ter que tomar a decisão, para não ter que ir à frente, para não ter que fazer um pouco mais, para ter que se arriscar mais? E segundo, quantas vezes Deus fala de forma clara e a gente insiste em não ouvir, a gente insiste em não entender, seja por falta de fé, ou seja, realmente por covardia, porque se a gente ouvir e entender, a gente tem que tomar uma postura, uma atitude diferente, e às vezes a gente não quer tomar essa atitude, essa postura diferente. E eu achei sensacional, e na hora que eu deixei ele na porta, eu falei, Senhor, o Senhor não manda recado. O Senhor vem e fala na lata, que incrível. E como que a gente tem experiências divinas, crísticas, de fé, de universo, de lei da atração, de expansão de consciência, de resposta, de quebra de resistência, de quebra de crença, enfim. É um ato que traz tantas mensagens e a gente olha à nossa volta e às vezes está acontecendo com a gente não observa. Se eu não coloquei no fim, fica aí até o final. Que eu não vou colocar todo o Café com Deus Pai, mas hoje é 26 de junho. Se você quiser assistir de 2024, né? Que eu não sei quando você está ouvindo esse vídeo. Mas eu vou colocar aqui essa parte principal, que falou exatamente o que aconteceu. Escuta, eu cortei aí, eu acho, para ficar um minutinho, e escuta aí até o final. E me conta, fez sentido para você? Muitos de nós enxergam fisicamente, mas os olhos da fé estão totalmente fechados. É preciso reconhecer nossas próprias limitações e clamar pela ajuda de Jesus, porque Ele sempre estará disposto a intervir e mudar nossa história. Bartimeu poderia ter ouvido Jesus passar e permanecer em silêncio, mas ele foi intencional e se moveu com fé. Creia que Jesus pode transformar sua vida. Não fique parado, mas faça como Bartimeu, que agiu com fé e expectativa de que receberia o seu milagre. Independentemente do que você esteja vivendo, não se dê por vencido. Clame por Jesus, vá até Ele e veja a transformação que você tanto deseja chegar à sua vida. E a frase do dia diz: a sua fé pode mudar a agenda dos céus. Não se dê por vencido. Simplesmente confie que o Senhor entrará com providência. Meu querido,